Bom dia. Nós estamos contentes hoje, mais uma vez. O Dinaldo já deixou bem claro aqui porque que a gente está com um sorriso maior, mais gente para ajudar a gente a comer aquele queijo ali no fundo e destruir aquele café que foi preparado. Estamos contentes em receber os irmãos. O esforço também, né? Nós ficamos contentes. Muitos dormiram de madrugada aí, celebrando, festejando, e mesmo assim estão aqui hoje. Meus irmãos, nós temos iniciado há um tempo uma série de estudos onde nós estamos falando sobre contribuição. Estamos falando sobre dinheiro, esse dever que nós temos enquanto cristãos, que infelizmente, na maioria das comunidades, e às vezes nós nem podemos chamar de igrejas, estão distorcendo e ensinando o ensino fraudulento em relação a esse assunto. E depois de um bom tempo denunciando essas pessoas, falando sobre as estratégias delas, enfim, agora nós estamos pensando sobre lições corretas que nós podemos tirar da Bíblia quando o assunto é ofertar e contribuir. Para isso nós escolhemos uma passagem muito especial do Antigo Testamento, que está no primeiro livro das Crônicas, que retrata um episódio em que Davi olha para a sua vida, para o seu patrimônio, para o palácio que ele morava, muito bem construído, com a melhor madeira da época, os melhores arquitetos, colocando um design bonito, sofisticado, e ele olha para a arca do Senhor e diz: espera aí, algo de errado não está certo? Isso não pode acontecer, a arca está habitando uma tenda e eu aqui com todo esse conforto, essa segurança. Então, inicia-se um projeto de arrecadação de fundos para que fosse construído um templo, para que o povo de Deus tivesse um local para se reunir, para congregar, para cultuar a Deus. Algo bem feito, algo organizado. Por isso nós estamos pensando na série com o título Construindo Juntos. Ao longo do tempo que nós começamos aqui, nós tivemos pelo menos 3 blocos de assuntos. A primeira ênfase foi como Davi, fazendo o papel de um verdadeiro líder, como é que ele conduz o povo, como é que ele envolve o povo, como é que ele guia com o seu exemplo. Vimos aqui lições preciosas em relação a essa parte. Em segundo, nós pensamos em algumas lições, observando agora a reação do povo. Fizeram uma obra gigantesca, algo grandioso, extraordinário, único. E isso podia gerar no coração deles uma série de problemas, como o orgulho, a soberba, mas esse povo consegue também nos ensinar lições importantes em relação à postura deles depois que conseguiram construir, entregar essa quantidade bem robusta de recursos. E por último, nós redirecionamos o zoom agora para a pessoa de Deus. Vimos como Davi guia, como o povo reage. E por último, no nosso último encontro aqui, nós começamos a ver o papel de Deus, como Deus atua nessa obra. E a primeira lição que nós vimos aqui, em relação à presença dele, é que só ele, exclusivamente ele, pode receber louvor. O povo faz algo épico, como ficou claro, muito recurso, muito dinheiro, muitas ofertas, mas Davi não elogia o povo. Davi ofertou e ofertou muita coisa, mas ele não sobe ali diante do povo para louvar a si mesmo. Pelo contrário, todos direcionam o seu louvor, a sua admiração a Deus. Essa foi a primeira lição que nós vimos em relação a essa terceira ênfase. Em segundo, nós aprendemos que, no fim das contas, Deus é o provedor de tudo que nós temos. É Ele quem nos dá o nosso patrimônio, o nosso intelecto, a saúde, a inteligência e todos os atributos que você conseguir contabilizar. Então, logo, Ele também é o dono, Ele é o proprietário. E Davi ensina isso com um poema maravilhoso, lendo na Bíblia Viva. Tudo que temos vem do Senhor, e nós apenas demos o que vem das tuas mãos. Ou seja, na verdade, o Senhor é o provedor e o Senhor é o dono de tudo. Essa informação, como nós vimos, essa realidade, coloca diante de nós esse dever
de que ao olharmos para a grandeza de Deus, para o poder de Deus, a riqueza de Deus, e colocarmos nós do outro lado da balança, é para nós percebermos um contraste gigantesco, uma diferença muito grande entre as duas partes. E isso deve nos colocar no nosso devido lugar. Isso deve conduzir o nosso coração à humildade. E é isso que nós aprendemos aqui. Davi diz: quem sou eu? Mesmo sendo o rei, um dos mais influentes e poderosos de todos os tempos. Quem sou eu? Mesmo dando a maior contribuição já registrada na palavra de Deus, valores altíssimos, e mesmo assim, esse homem entendia que colocado diante de Deus, ele era insignificante. E hoje nós vamos ver pelo menos mais 2 lições, quando a nossa ênfase passa a ser o papel e a presença de Deus aqui nessa passagem. Vamos ler primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler o verso 17 e o verso 18. Primeiro Crônicas 29, verso 17 e verso 18. Vamos lá. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações. Bem sei que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. E acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. Conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições. Amém? Que Deus mais uma vez nos guie na compreensão e posteriormente na aplicação da sua palavra nos nossos corações. A primeira lição que nós vemos aqui nessa manhã é que Deus é criterioso. Ele não aceita qualquer coisa ou qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de contribuição. Existe um crivo, existe um filtro, e aqui nós vemos no verso 17 que tudo passa por um teste. Deus prova tudo, Deus examina tudo. Davi está dizendo: eu sei, meu Deus, que você prova os corações do contribuinte, daquele que está trabalhando, que está servindo. Tu provas os corações. Davi aqui nos coloca diante da onisciência de Deus, esse conhecimento abrangente, completo e perfeito, ao ponto de que não escapa nada do radar de Deus, da compreensão de Deus. A olho nu, nós somos limitados. Você está me olhando aqui, e o que você consegue ver é o exterior. Você observa as minhas expressões corporais, você observa o meu tom de voz, mas o que está aqui dentro, você não consegue ver. O motivo que me levou a estar aqui, você não consegue perceber. Você não consegue provar e ver se é algo saudável, algo sincero e qualificado. Mas Deus não. Deus é diferente. Deus conhece não só as coisas visíveis, como as que eu citei, mas também as invisíveis. Ele olha simultaneamente o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Nós podemos dar um nome a esse conhecimento, um conhecimento 3D, se é que você me entende. Ele olha por todos os ângulos, ele olha por todos os lados, e ele consegue sondar o nosso coração e ver se de fato nós estamos entregando a ele algo verdadeiro, algo sincero. Então isso significa que nem tudo será aceito por Deus. Algumas coisas serão reprovadas.
Algumas obras serão desclassificadas. Nessa prova, Ele só aceita aquilo que for fruto da nossa sinceridade. Ele diz: tu provas e tu te agradas da sinceridade. E aqui nós vamos definir esse conceito de agradar. Não se trata de uma preferência, como por exemplo, você vai almoçar na casa do Elias e você em um determinado momento diz: Elias, eu como de tudo, mas você quer me agradar, faz uma lasanha de frango para mim. Não é isso que está acontecendo aqui, porque nesse exemplo, você aceita de tudo, você come de tudo, seu coração é grande, seu estômago é grande, cadê o Assis? Não é isso, você come de tudo, você aceita tudo. Aqui, a situação é outra. Enquanto Davi diz que Deus se agrada de obras feitas com sinceridade, ele não quer dizer que Deus prefere as obras feitas com sinceridade, ou que Ele gosta mais delas. Pelo contrário, Ele está ensinando que Deus só aceita este tipo de obra. Ele só aceita esse tipo de postura do nosso coração. Então, agradar aqui nesse contexto é aceitar. Nós temos um exemplo que pode servir como ilustração. Você se lembra de Caim e Abel? Deus está diante desses homens, eles vão preparar uma oferta. Abel prepara um cordeiro do seu rebanho, enquanto Caim prepara da agricultura familiar. Naquela época já existia, ele plantava, ele colhia. E acontece que no fim das contas, as duas ofertas não foram aceitas. Nós conhecemos bem a história. No capítulo 4 do livro de Gênesis, no verso 7, depois que Deus deu o seu veredito de qual Ele se agradou, Ele disse assim: se você fizer o que é certo, Caim, não é verdade que você vai ser aceito? E assim nós entendemos que Caim errou na apresentação da sua oferta. De alguma maneira, ela foi desclassificada e não foi aceita. Só que a palavra que aparece ali é agrada. Deus só aceita a qualidade de obra que foi mencionada aqui, aquela que for apresentada por um coração sincero. Isso porque, meus irmãos, as nossas motivações têm um potencial desse tamanho de estragar as nossas boas obras. As nossas motivações, rodeadas pelo pecado que nos assedia, têm um potencial de estragar tudo, de converter uma obra que seria essencialmente boa em algo ruim. É o que nós vemos aqui. Quer ver só como é que você pode estragar o seu serviço? Nós temos um exemplo, famoso Sermão do Monte, onde Jesus está ensinando várias pessoas, falando sobre o tópico finanças. Ele diz: quando você for dar esmola, quando você for ajudar uma pessoa necessitada, quando você for contribuir, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que já receberam a sua recompensa. Jesus está citando aqui uma das formas de nós estragarmos a nossa boa obra e convertê-la numa obra má, numa obra ruim. E a palavra que nos salta desse texto é um desejo por autopromoção. Se fosse nos nossos dias, aquela pessoa que acaba de contribuir, acaba de dar uma esmola, iria dizer assim: nossa, eu acabei de ajudar uma pessoa, né? Peraí, vamos tirar uma foto aqui, só um minutinho. Deixa eu postar aqui, né? Deixa eu tirar uma foto aqui pra gente postar, o pessoal gosta, né? Vai dar muito like, vai dar muito comentário, eu vou ficar famoso, eu vou viralizar aí na cidade. Fulano de tal envia tantas cestas básicas, faz isso, faz aquilo. E Jesus diz, pensando nos nossos dias, se o seu intuito for esse, a sua única recompensa serão os likes, será o reconhecimento e os elogios dos homens. Aí você que vai pesar e decidir o que é mais valioso. Muitas motivações erradas podem ter aparecido na sua mente agora, mas talvez essa que já foi citada
e o desejo por ambição, desejo por enriquecimento, e muitas pessoas, infelizmente, estão se envolvendo nesse ramo da contribuição, pensando que ficarão ainda mais ricas. É semelhante ao tigrinho, aquela coisa que a gente já conversou aqui, né? Eu dou 100 para sacar 1.000, 1.000 para sacar 10.000 e assim por diante. Muitos até contribuem, mas com essa intenção de ter uma contrapartida material e terrena. Não pensando, eles nem sequer imaginam coisas na eternidade, galardão. Isso não é pauta no coração dessas pessoas. Ou ainda outros agem, outros produzem, outros fazem obras com a intenção de serem reconhecidos, de ficarem famosos, de terem um status superior ao das outras pessoas. E também outros fazem isso em busca de poder, de querer ter algum tipo de influência, de querer dominar outras pessoas através do seu trabalho, e principalmente quando o assunto é essa questão financeira. São muitas as motivações ruins, mas eu acredito que os irmãos entenderam do que é que nós estamos falando. Eu quero pensar em uma ilustração aqui sobre esse teste com você, para que fique ainda mais claro do que é que Davi está falando. Tente imaginar um hambúrguer. Você foi em alguma lanchonete, você foi nas hamburguerias, hoje ficou mais chique, né? Mais sofisticado, mais caro, quase R$50 para você comer um lanche legal. Mas imagine que você fez o pedido, todo feliz, olhou ali no cardápio, viu as opções e pensou, eu quero esse aqui que vem 3 hambúrgueres, esse aqui vai resolver o meu problema. E vem para você, chega para você aquele lanche grande, vistoso, o cheddar derramando ali, puxando, o bacon crocante, você está vendo aquilo e já começando a salivar a língua, o hambúrguer no ponto, tudo bem organizado e vistoso. Isso é o que você vê. Agora imagine que você tem acesso a uma câmera secreta. Imagine que essa câmera está nas suas mãos. E você tem acesso exclusivo à cozinha dessa hamburgueria, dessa lanchonete. E quando você começa a olhar as imagens, você vê que o homem que estava preparando o seu lanche, antes de começar, foi no banheiro, saiu muito rápido, fechando aqui a barguia. Você não escutou ele lavando as mãos. Ele vai imediatamente começar a preparar o seu saboroso lanche. Você vê também nessa câmera que uma das fatias do pão caiu no chão. Chão com óleo esparramado para toda a banda, umedecido. E você vê que esse homem não trocou o pão. Você continua olhando aquelas imagens e você percebe que de tempo em tempo aquele homem está mexendo no nariz e tirando alguma coisa. E você percebe que ele não lavou as mãos nenhuma vez. Você vai ficando cada vez mais assustado e você observa que o hambúrguer que ele pega no rótulo, estava bem pertinho da câmera, você vê que estava vencido. E o homem não troca, o homem não substitui. E depois de ir para a chapa e espantar ali um monte de moscas que estavam ali naquela chapa suja, finalmente o homem passa o seu hambúrguer e leva para você saborear. A pergunta que não quer calar: você comeria esse lanche? Ia colocar uma avaliação lá no Google, né? Terrível! Manda prender! Meus irmãos, Deus tem uma câmera ligada o tempo todo nas suas mãos. Uma câmera que está apontada para as nossas mãos e Ele sabe como é que nós estamos fazendo, mas ao mesmo tempo apontada para o nosso coração. Não há como enganá-lo. Nem tudo que nós fazemos será aceito. Felizmente, os personagens da nossa história devolvem para nós o sorriso e tira esse espanto do lanche, porque o texto diz que eles, no verso 17,
O povo e Davi, na sinceridade do coração deles, deram voluntariamente todas essas coisas. Davi olha para si, para o seu íntimo. Davi olha para o povo e ele consegue ver sinceridade no coração dessas pessoas. O povo contribui sem segundas intenções. Champlin, comentando sobre essa passagem, escreveu que presentes não têm valor algum se forem dados com motivações ocultas e vis. A nossa contribuição é isso, é uma dádiva que nós estamos devolvendo a Deus, é um presente. Então, se ela for coberta, ela for assessorada por motivações pecaminosas, isso não terá nenhum tipo de valor. Segundas intenções, meus irmãos, destroem o valor das nossas contribuições, tiram o brilho das nossas contribuições e espantam qualquer probabilidade de recompensa pela entrega delas. É isso que as nossas más intenções fazem. A pergunta que fica: você está fazendo com sinceridade o que faz? Na hora de contribuir ou fazer qualquer outro tipo de serviço, é algo sincero, genuíno, com o intuito de glorificar a Deus e edificar o povo dele? Essa é a resposta quando nós estamos sendo confrontados. O que nós estamos respondendo para esse questionamento? Se a sua resposta, se a nossa resposta não for uma resposta positiva, a melhor alternativa é pare. A melhor alternativa é pararmos, porque nós não teremos aproveitamento nenhum, recompensa nenhum, retorno nenhum do que nós estamos fazendo, e por cima estaremos tirando o privilégio de outra pessoa fazer do jeito certo, fazer com sinceridade, sem motivações escusas, se é que você me entende. A primeira lição dessa manhã que nós aprendemos é que a obra que Deus aceita é apenas a que é feita com a motivação correta. Amém? Em segundo lugar, nós vemos que Deus produz algo vital, algo indispensável para a continuidade da sua obra e para o envolvimento do seu povo. O que é isso? É essa capacidade de perseverarmos, essa condição de começarmos e continuarmos avançando. Verso 18, nós aprendemos isso através do pedido, da súplica que Davi faz a Deus. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel. Olha a ênfase. Conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Conserva para sempre no coração de teu povo estas disposições e pensamentos. Essa preocupação de Davi, meus irmãos, ela é legítima. Em muitas igrejas, sermões como esse, mensagens como essas, são pregadas, e talvez melhores que essas. E sabe o que acontece? Na primeira semana, talvez no primeiro mês, as pessoas vão embora para casa animadas, entusiasmadas, e elas dizem assim: é isso, eu posso melhorar, eu aprendi, eu posso fazer mais, eu posso me dedicar mais, eu posso ajudar mais nos projetos da igreja, eu posso ajudar mais pessoas necessitadas, está aqui do meu lado, eu posso contribuir, eu posso ser mais generoso, eu posso adotar uma família de missionários. Tem muitas pessoas por aí que abandonaram tudo para trabalhar exclusivamente para Cristo. Eu preciso orar para essas pessoas, preciso contribuir com elas. É isso, eu vou me dedicar. É isso, Eliezer, Wallerson, Elias, conta comigo. Pode pôr meu nome, esse ano vai ser um ano diferente. E nós vemos esse entusiasmo. Deus tocou no meu bolso hoje. Sim, Ele falou comigo. Só que em muitos casos, a maioria dessas pessoas, no longo prazo, vão diminuindo o ritmo. E muitos voltam para estaca zero. E quando isso acontece, é inevitável a
estagnação da igreja. E o que nós vemos muitas vezes são caixas e mais caixas, talvez, de equipamentos quebrados que estão com defeito e não aparece ninguém para poder fazer uma reposição ou um conserto. Nós paramos para olhar eventos não sendo mais realizados porque falta recurso, não tem mão de obra, não tem dinheiro, e nós sabemos que é preciso investir. E de pouco a pouco, nós vemos um retrocesso muito grande acontecendo no nosso meio. É muito difícil avançar assim, sem recurso, sem continuidade, sem frequência. Davi entendia isso, e por isso ele ora pedindo a Deus que dê constância ao povo, frequência, volume, continuidade naquilo que estava começando ali naquele dia. Senhor, conserve, Senhor, mantenha, Senhor, não permita que o povo abaixe o ritmo, não permita que o povo esfrie. Ficar na tesouraria da igreja exige um certo tempo, um certo esforço, fazer os pagamentos, a gente tem que fazer relatório, contabilidade no geral, os controles, mas é gratificante porque a gente tem contato com algumas imagens que marcam o nosso coração. E eu tenho 2 imagens aqui para compartilhar com vocês sobre um projeto que nós começamos aqui há um tempo. Todos têm conhecimento do projeto da van. Nós ficamos 5 anos juntando dinheiro, o máximo possível, para financiar o mínimo possível. E quando nós encontramos a van, nós fizemos um compromisso de pelo menos mais 4 anos, onde nós temos que pagar uma parcela mensalmente. E para que isso acontecesse, surgiu-se a ideia, vamos fazer um caixa separado, né? Vamos controlar isso com boletos, para que a pessoa que fez o compromisso, eu vou ajudar com tanto, independente do valor, não perca isso de vista e tenha esse compromisso. É uma conta, igual a água, luz, telefone, e para a gente ter o controle se está fluindo, se está dando tudo certo. É para que a pessoa não esquecesse. Mas alguns irmãos entraram no projeto sem o boleto. Disseram assim, não, eu não quero, não precisa fazer não, mas você pode contar comigo que eu vou firme, eu vou até o final. E na hora, o que a gente pensa? Isso aí capaz que 3 meses, né? 3 meses, se esse aí for, vai ser muito. Porque acaba que a ideia do boleto, a gente pensaria que teria um peso maior. E aí acontece que tem um irmão específico aqui, ninguém sabe que ele está nesse projeto. Todo mês ele vai lá no banco entregar o valor que ele combinou. Ele me liga para me sair lá de fora, não sei se é para não ser visto, mas ele tem esse zelo, esse cuidado, para poder me entregar. O valor inicial que ele se dispôs a contribuir é R$100. No final do ano, a gente falou, olha, quem vai renovar, tal, nos procura para continuar fazendo. A gente sabe da realidade de todo mundo. Ele viu que algumas pessoas não fizeram a renovação, e aí ele chegou, para nossa surpresa, além de continuar, ele falou assim, irmão, eu vi que algumas pessoas pararam, né? Complicado, eu vou fazer um negócio. Agora eu vou ajudar com 150. Ele não tinha nada, ele não tinha carne, ele não tinha nada. Ele tinha um coração constante, que está disposto a manter o ritmo, a manter o compromisso até o final. Constância. Uma segunda imagem, nós temos agora uma irmã, essa pegou o carnê, e ela falou assim, Eliezer, o que eu posso ajudar é R$20, e como a gente sabe que está difícil para todo mundo, aconteceu de alguns meses ficar em atraso. Um dia ela chegou aqui no cantinho, irmão, está aqui, ó, acredito que foi 4, 5 ou 6 meses, está aqui, o meu compromisso. Eu falei, irmã, mas... Pensei comigo, né? Se você atrasou é porque certamente você está passando, né? Tá difícil a situação. Tem certeza? Não quer deixar? Vamos seguir a partir daqui. Aparentemente é um pouco, mas que está te fazendo falta. Fique em paz. Ela respondeu, eu anotei. Sim, tenho certeza. Eu fiz o compromisso e eu vou até o fim. Constância. Independente do valor, independente da quantidade, dependendo do tipo de serviço que nós formos apresentar a Deus,
É isso que nós precisamos, para que exista continuidade, para que as coisas continuem fluindo, mesmo que o tempo passe, mesmo que pessoas saiam, pessoas novas entrem e assim por diante. Você percebeu que existem duas ênfases nessa oração por constância. Primeiramente, Davi ora pela mentalidade. Conservas, eu fiz uma inversão. Ele ora pedindo, conservas para sempre no coração do teu povo esses pensamentos. Preserva na mente. E por que é muito importante nós orarmos por isso e nos preocuparmos com isso? Porque nós levamos anos para desenvolver uma compreensão correta sobre esse assunto, não é? É um assunto difícil, é um assunto sensível, é um assunto delicado. E esse desafio só aumenta, porque como nós já falamos, uma multidão de oportunistas por aí afora está ensinando errado, como nós já denunciamos aqui exaustivamente. E esse cenário então faz com que algumas igrejas se reprimam e digam assim, não, é melhor a gente nem falar disso aí, porque esse assunto é problema, deixa o negócio fluir do jeito que foi, porque às vezes as pessoas vão pensar que nós também estamos roubando dinheiro, e nem fala, e nem estuda, e nem ensina, é difícil. Esse assunto passou para muitas igrejas para a categoria de um tabu, não fala. Algo semelhante ao que acontece com a sexualidade, não fala disso, não prega sobre isso. Um assunto difícil, que tem um longo trajeto a percorrer, desde o nosso ouvido até o nosso coração. Um longo trajeto. Muitas pessoas nem terminam essa trajetória. Fica aqui, fica no meio do caminho. Na maioria das vezes não desce. Por isso, a oração de Davi é, conservas para sempre, Deus. Mantém para sempre no coração do teu povo esse modo de pensar. Mantenha essa mentalidade, a mentalidade correta em relação a esse assunto. Só que a mentalidade certa, o conhecimento certo é suficiente para o negócio acontecer? Não é, né? Por isso que a segunda ênfase, o segundo motivo que ele ora é a etapa da mão na massa. Conservas para sempre estas disposições, meus irmãos. Conhecer não é suficiente. Querer não é suficiente. Torcer não é suficiente. Isso não faz com que nada aconteça. O que resolve as coisas no reino de Deus é disposição, é ação, é atitude. Não adianta nós conhecermos e sabermos o que tem que ser feito se nós não fizermos. Não adianta termos vontade de fazer e não fizermos. E não fazermos. Ou ficarmos de longe torcendo. Vai, Elias, vai, Alessandro, vai, Cássio, vai. É por isso que Davi ora a Deus pedindo que Ele dê corações prontos e dispostos para o povo. Se isso é verdade, meus irmãos, nós precisamos admitir que, por mais que um líder, por mais que um conjunto, uma liderança de igreja se esforce, tente encorajar, tente motivar, crie projetos, tenta ser criativo nesse trabalho para manter a constância no coração do seu povo, da sua igreja, nós não conseguimos manter o coração do povo fiel. Esse é um trabalho que Deus realiza. E por isso, Davi ora. A grande conclusão é que o nosso alvo é começar bem e terminarmos bem. Nós temos uma espécie de revisão aqui, no verso 18, sobre a fonte da constância, que é Deus, é Ele que dá isso para nós, e também o alvo, para onde é que nós devemos olhar para conseguirmos ser constantes. Entenda isso.
firma o coração deles em ti, lendo na Nova Bíblia Viva, faça com que o seu povo sempre tenha o desejo de ser leal ao Senhor. O alvo é Deus, o foco é Deus. Mais uma vez nós aprendemos aqui a quem as nossas contribuições ficam vinculadas. Nós já estudamos isso. Davi não pede lealdade para ele, não. Ele não está pedindo para o povo ser fiel a ele, mas sim para Deus. Você não contribui por causa dos seus líderes, você não faz isso. Sabe por quê? Talvez você está incomodado no banco e dizendo assim: Eliezer, mas espera aí, eu sou muito grato ao que o Elias já fez por mim. Se eu te contar, você não sabe. Eu sou muito grato, então eu quero sempre ajudar. Eliezer, vem cá. Uma vez o Wallerson foi lá em casa. Sabe o que ele fez? Ele arrumou meu telefone, não me cobrou nada. Eu sou grato demais, então eu quero sempre ajudar, eu quero retribuir, porque eles me ajudaram. Esse sentimento de gratidão é saudável. Esse sentimento de gratidão é bom. Mas quando o Elias não conseguir te ajudar, quando o Wallerson não atender as suas ligações, quando nós te decepcionarmos, aí você deixará de fazer. Se a sua lealdade estiver apontada para homens e não para Deus. Nós aprendemos isso quando Davi diz: Senhor, faça com que o seu povo, o esquema não é comigo, o alvo não sou eu, porque amanhã eu não estarei aqui. Faça com que o povo tenha sempre o desejo de ser leal ao Senhor. Amém? Eu quero apenas instigá-los a refletir sobre o que nós vimos aqui. Já foi feita essa pergunta, mas com sinceridade. Avalie o seu trabalho nessa conclusão. Não só o seu gesto de contribuir, mas você faz algum outro tipo de serviço? Você canta, você prega, você faz visitas, você discipula pessoas, você ajuda na limpeza, você ajuda no transporte de pessoas, você cuida da decoração, você está na cozinha, você dá aula para as crianças. O que você faz? Por qual razão você está trabalhando? Só existe uma resposta certa para essa pergunta, que passa pela sinceridade, como nós vimos aqui. Algo genuíno, que repetidamente nós vemos ao longo de todo o Novo Testamento, que deve visar a glória não nossa, mas de Deus, e a edificação do povo dele. Qualquer outra motivação que fuja disso, reprovará a nossa obra nessa prova que Deus faz. Nós aprendemos com esse homem a orar bastante. Eu quero encorajar os irmãos a orarem diariamente para que Deus não nos deixe voltar atrás. Não ora só por você, não. Ore pela igreja no geral. Nós sabemos de onde é que nós vimos. Todos os anos, na hora do balanço anual, 2016 aparece ali para que a gente se lembre quanto passávamos dificuldades, quanto estávamos estagnados, mas Deus nos deu a mentalidade correta e desde então esse cenário mudou positivamente, drasticamente. Vamos orar para que Deus não nos deixe voltar para trás, esfriarmos, diminuir o ritmo e agora aplicando a tudo, não só ao nosso ato de contribuir, mas a todo tipo de trabalho que nós fazemos no reino de Deus. Amém? Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração.